Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Eu acho que vai ter briga nesse episódio. Tudo ele vai falar que foi ele. E não foi nada disso. Vocês sabem que quem manda é a mulher. Se não sou eu para cuidar desses dois, meu Deus, eu nem sei o que seria deles. O casal notarial surgiu de uma frustração, né, misturado com um propósito. A frustração era que tínhamos aí um outro perfil na internet, né, chamado Cristiano. O oficial era grande e difícil. Cristiano e Ana Oficial, e ficamos um ano ali respondendo caixinha de perguntas e nada acontecia. E isso aí trouxe uma irritação, uma frustração, porque a gente ficava ali perdendo muito tempo. Ia sair da internet. Pois é. E pra mim, desistir nunca é uma opção. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ana Vitória. Cristiano Machado de Souza. O que você faz? Eu sou escrevente de notas há muitos anos e host de um podcast há um ano. Eu sou escrevente substituto há muitos anos. Eu sou músico formado pelo Conservatório Brasileiro de Música. Sou um filho de Deus. Eu adoro falar isso também, porque eu me sinto muito privilegiado, assim. Esse é um sentimento que eu tenho dentro com Deus, assim. E, por último, agora, eu sou escritor também. Qual problema você resolve? Até então eu achava que eu só resolvia problemas jurídicos. E hoje eu tô vendo que eu resolvo problemas até emocionais. O problema que eu resolvo é fazer a vida do próximo um pouco melhor. Levar as boas novas para o próximo com tudo isso que Deus me abençoou e me deu talento, dom e a oportunidade de fazer. Como você resolve esse problema? Estudando muito e me importando. Eu brinco muito, né, da empatia extrajudicial. Então é empatia e empatia extrajudicial. Uma palavra todo dia, no café da manhã, na cafeteira, uma mensagem da Bíblia, ou um livro, recebendo as pessoas no cartório, para deixar isso muito, porque se não for divertido, eu nem prefiro estar fazendo. No casal notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. O que é isso? Desmistificar o cartório é deixar o cartório mais Ciplan, com mais soluções, com mais tecnologia, há mais de 40 anos no mercado. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem ainda não usa esse plano no seu cartório. E se você não usa esse plano no seu cartório, em cima da cabeça da Ana vai aparecer um QR Code, você pode escanear, vai aparecer uma barrinha bonita aqui e eu vou deixar também o link da Ciplan aqui na descrição do episódio. Esse é um episódio diferente. Esse é um episódio onde seremos entrevistados. Contaremos a nossa história de um ano para cá. Nossa, quanta novidade. É isso? É. Então um episódio cheio de novidade. A gente já foi entrevistado? Será que eu vou ficar nervosa? Não, nunca fomos e por isso que inventamos o podcast. Porque como nunca ninguém chamou a gente pra nada, a gente resolveu fazer o nosso e falar da gente, né, convidar as pessoas. Só pra ficar aparecendo. Ah, então tá bom. Então assim,
A gente vai falar um pouco aqui desse último ano, como as coisas começaram, como foi dando certo, o que deu errado, para vocês saberem um pouquinho sobre nós. Até porque as pessoas sempre perguntam, como é que começou a Casal Notarial? Não é isso? Esse último ano que foi o nosso primeiro ano. Na verdade é isso, né? O último ano que foi o primeiro ano. Mas a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso primeiro ano. É isso aí. Então, vocês vão ver a voz aqui do Ramon, né? Tipo assim, o Renato Careno tem o Maurição, o Thiago Brunet tem o Wesley, e nós, Teixeirinha, nós temos o Ramon. Então, vocês vão ver a voz dele, mas não vão vê-lo. Que isso também gera curiosidade, porque eu quero mais conhecer o Maurição do que o Cariani. É isso então, já fica aí a dica também. Então, vamos embora, Ramon. Toca o barco. Olá pessoal, hoje vamos contar como esse casal virou o casal notarial. Cristiano, Ana, vamos começar do começo. Como nasceu a ideia de criar o casal notarial e quem deu o primeiro passo nessa aventura? Eu acho que vai ter briga nesse episódio. Não, vamos Tudo lá. ele vai falar que foi ele. E não foi nada disso. Vocês sabem que quem manda é a mulher. Mas na verdade foi. O casal notarial surgiu de uma frustração, né? Misturado com um propósito. A frustração era que tínhamos aí um outro perfil na internet, né? Chamado Cristiano e Ana. E O oficial era grande e difícil. Cristiano e Ana Oficial, e ficamos um ano ali respondendo caixinhas de pergunta e nada acontecia. Né? Assim, nada acontecia. A gente estava fazendo, mas aí chegou uma hora que a internet é uma constância. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, é constância porque você tem que colocar alguma coisa todo dia. Eu acho que a constância da internet ela vai além de você colocar alguma coisa todo dia. É você produzir material para a internet todos os dias. E o que acabou acontecendo é que a gente, na nossa correria, a gente produzia muito material em um dia e deixava terceirizado para irem subindo. E a verdade é que as coisas não tinham muito a nossa cara. E aí isso aí trouxe uma irritação, uma frustração, porque a gente ficava ali perdendo muito tempo e para gravar, mesmo que gravasse tudo num dia, como ela disse, terceirizava uma empresa que fazia o básico ali também e não estava chato, estava muito chato. Até que a gente decidiu, eu falei para ela que eu não queria mais nada, não queria mais brincar disso, né? Estava muito chato. Queria sair da internet. Pois é. E para mim, desistir nunca é uma opção. E o propósito, mesmo com esse perfil antigo, ele tinha começado lá atrás, né? Mesmo não dando certo, já existia um propósito que era levar informação de cartório para leigos. Porque o nosso público, os nossos colegas, eles são muito bons quando eles estão conversando entre eles. Mas para passar isso para quem não gosta do cartório e para quem não vive esse mundo, eles não são tão bons assim. Uns e outros fazem isso muito bem, mas na maioria é muito engessado, é muita lei, e ninguém, sinceramente, a pessoa já não gosta de cartório. Você vai ficar falando de artigos e código, como é que faz uma escritura? A pessoa não quer saber disso. A pessoa resolveu o problema, não é? Mas o início, lá atrás, gravando caixinha, ele também cumpriu a função do que a gente precisava, porque Cristiano sempre teve muito mais facilidade para a câmera do que eu. Quando ele falou para mim a primeira vez que a gente ia gravar um vídeo, nossa, eu falei, não vou. E até uma vez eu brinquei falando que ele me obrigou, mas, gente, não tem violência, não tem relacionamento tóxico, não tem relacionamento abusivo, nada disso. Ele me obrigou, foi uma brincadeira, uma forma de dizer. E o primeiro vídeo de 1 minuto, nossa, suava tanto que eu tive que enxugar a mesa para poder regravar ele, porque para mim era muito difícil. Então eu considero que esses primeiros vídeos de caixinha que a gente fez, na verdade foi um treinamento, principalmente para mim. Nessa parte ela tem razão, porque ela fala que eu falo bem para a câmera, mas vou botar um trechinho aqui para vocês verem, não é tão fácil assim não.
Até você se acostumar. O problema não é se acostumar, é você falar naturalmente como se não tivesse uma câmera na sua frente. E por mais simples que isso pareça, não é fácil. Então esse ano serviu como treinamento. Um treinamento nosso. Treinar, olhar para a câmera, entender um pouco da internet. Mas como eram terceirizados, a gente também não tomava conta da internet. A gente delegava, e quando você está começando, é legal você delegar se não tem tempo, mas é legal você colocar a mão na massa para poder aprender um pouco sobre isso. E depois desse período que teve Cristiano e Ana oficial, vocês esqueceram da segunda pergunta, que é: quem deu o primeiro passo, então, para retornar e voltar já com esse novo nome, Casal Notarial? E aí eu já deixo uma terceira pergunta, de onde saiu o nome Casal Notarial? Quem deu o passo, pode até falar que não, mas foi eu. Porque eu mesmo, na mesma hora que eu falei que eu não queria mais, eu falei, então vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer um podcast. E ela falou assim, podcast de quê? Eu falei, olha, falar sobre estrelas, planetas. Eu falei, podcast de cartório, porque não tem isso. E aí tinha um amigo nosso, né, que a gente grava até hoje os episódios lá, alguns episódios no Rio de Janeiro, e a gente entrou em contato e falou, a gente queria gravar um podcast, ele deu aquele, né, ensinou ali como é que seria o trâmite, o que fazia, porque a gente não tinha noção de nada. Gravamos um piloto, não é isso? Episódio, a gente chama de episódio 0, episódio piloto, né? Ele nem entra na nossa agenda, que inclusive é o primo dela. Bom, a gente... Quando ele resolveu desistir, que desistir não é uma opção, então vamos mudar. E aí, então vamos fazer um podcast. Um podcast? Né, de quê? De cartório, é claro. Aí a gente, então já tinha dispensado a empresa, já estávamos só nós dois de novo. E aí a gente sentou um dia, nós dois, Henrique e Helena, né, nossos filhos, na mesa de jantar lá de casa, falando, olha, a gente estamos só nós dois, vocês têm que ajudar, e é isso, e a gente tem que mudar esse nome. Esse nome não tá legal, é muito grande. E aí começou aquela tarde ali, a gente conversando, dá esse nome, dá aquele nome. E aí, sim, foi algumas ideias, e aí até que surgiu a junção final, a elaboração final do nome Casal Notarial. Mas mesmo antes de virar o Casal Notarial, a questão do propósito lá atrás, ela já tinha nascido com a gente. Porque o meu propósito era, assim, o que me motivava era que eu não queria mais ficar deixando todo mundo falar mal e não fazer nada, ou reclamar de que não atende bem. E a outra coisa, e o ponto mais forte, que o que me motivava aí tentar alcançar mais pessoas, era que todos que entravam na nossa sala falavam assim, nossa, vocês informaram de uma forma tão clara, nossa, eu não sabia que alguém no cartório era tão simpático, eu não sabia que podia ser bem atendido no cartório. Então, essa forma nossa que a gente trouxe para cá, na verdade era como a gente funcionava no nosso dia a dia. E o que me motivou, o que me fez assim, romper, né, superar a minha dificuldade de falar numa câmera, era a vontade de ajudar, que era maior do que a minha vergonha. E antes da gente gravar o episódio 0, já existia o nome Casal Notarial, inclusive, né, porque eu tentei o banner lá, só para te deixar essa ordem cronológica certinho. Mas é isso. Então, quer fazer uma explicação da ordem cronológica? Eu acho legal. Primeiro surgiu, em 9 de março de 2023, o perfil chamado Cristiano e Ana Oficial. Que já tinha o propósito de falar numa linguagem mais simples e acessível para todo mundo. Isso. No dia 20 de junho, a gente gravou o episódio 0. E aí era só, a gente não sabia se ia dar certo, por isso que a gente chama de episódio 0 e piloto. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí também no YouTube. Vocês podem dar uma olhada na entrevista completa lá. Que aí foi quando a gente convidou o Michel, mas como a gente vai fazer? Aí a gente convidou o Michel para ser host da gente. Porque ele já tinha experiência, palestrante, ele falou bem, falou,
da família, mais fácil, né? Para a gente ficar mais à vontade. Então esse episódio foi ao ar dia 26. Na outra semana a gente entrevistou o primeiro tabelião e no dia 6 de julho de 2024 foi ao ar o primeiro episódio do Casal Notarial. Então, Esse é o nosso tempo, A né? nossa A nossa linha- cronologia. na nossa linha do tempo. E como foi a reação dos amigos, da família, do pessoal do cartório que trabalha com você? O amigo é o primeiro a te desmotivar porque ele não tem coragem de fazer nada e aí ele te desmotiva. 90% deles fazem isso. Se você tiver um projeto na sua vida, não peça a opinião do seu amigo. É melhor você jogar aí na internet e deixar as pessoas responderem. Porque ele vai te desmotivar porque ele não tem a sua coragem. Mas assim, primeiro implicaram com o nome, casal notarial, até meu irmão meu falou assim, pô, mas Cristiano e Ana, a oficina era tão legal, pô, casal notarial. Eu falei, casal notarial. Até no início eu também fiquei assim, mas depois acostumou. Eu sempre gostei do nome. E no cartório, os nossos colegas de cartório ali, que estão mais próximos da gente, os mais íntimos, pô, acharam legal, mesmo não sabendo muito, entendendo muito o que era, né? Acho que nem a gente entendia muito o que ia se tornar, o que era esse início. A gente começou, a gente tinha um propósito, uma ideia e um querer. E muitas vezes, assim, tem aquela frase que fala, o segredo é a alma do negócio. Eu já não sou muito uma pessoa de abrir a minha vida. Então, já sou uma pessoa mais reservada. Então, a gente foi lá, gravou, começou, comentava superficialmente com um, com o outro. Alguns apoiavam, alguns achavam legal e até mesmo sem entender. Alguns, né, a gente tem algumas pessoas que incentivaram muito a gente do início, né, inclusive a ir para a internet, inclusive dando de presente equipamentos, que a gente um dia vai mostrar ali, vai mostrar o antes e o que a gente tem agora, que primeiro você começa, depois você melhora, porque senão você não começa nunca. Então, eu acho que mais por falta de esclarecimento do que por outro motivo. Agora, a gente também procurou ir fazendo. A gente também não tinha dimensão do que era ou do que iria se tornar. Agora falando um pouquinho sobre os primeiros passos como casal notarial, a Ana já até falou um pouquinho sobre o nervosismo e tal, mas vocês lembram de algo específico, assim, de como foi gravar o primeiro episódio, de erros de gravação, se houveram, como foi aquele dia? No primeiro episódio, porque ser entrevistado é muito fácil você ser entrevistado, porque, mal ou bem, você responde perguntas. Quando você para conduzir, né, e aí é que muitos podcasts acho que acabam e se tornam até um pouco maçantes e chatos, é porque não tem uma condução tão boa. Eu me lembro que eu me mexia muito, eu ficava desconfortável ali para poder falar. A gente sempre teve na cabeça, eu chamei a responsabilidade de eu começar o episódio, até porque a Ana tinha muita vergonha, né, de falar. O primeiro episódio, agora vocês vão ver agora, ela falava assim, eu sou Cristiano, ela só fez uma mímica, não saiu nem a voz dela. Eu acho que não é fácil, nada, quando você começa alguma coisa, não adianta, não é fácil. E depois, quando você vê a evolução disso, é que é legal. Mas eu me mexia muito, eu interrompia muito as pessoas, naquela ânsia, né, de tentar fazer tudo certo. E eu acho que assim, a dica é ser bem natural. Mas eu me lembro que me marcava muito, que eu me mexia muito na cadeira. O que me marca é que eu suava demais. Suava a ponto de estar deslizando na mesa. E um fato que me marcou muito, e todos os episódios seguintes que eu gravava, eu ficava contando. Quando a gente gravou, salvo engano, o terceiro episódio, que foi em São Paulo, no Estúdio Voz, o Gustavo chegou pra gente
e falou, eu falei, eu fico muito nervosa e eu não sei se eu vou conseguir. Aí ele falou assim, não se preocupa não, depois do 10º você vai agir naturalmente. E aí eu ficava contando, só que aquilo ao mesmo tempo que me deu um alívio muito grande, também me criou uma ansiedade. Então, e aí eu ficava contando, tô no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, tá chegando o 10. Aí eu achava que ia ser assim, mágica. No 11º, pronto, tô ali, tô falando, acabou. E aí chegou o 11º e eu continuava nervosa. Aí chegou o 12º e eu um pouco menos, mas ainda nervosa. E aí eu esqueci e parei de contar. E aí depois que eu parei de contar, não sei, aí vocês que vão assistir os outros aí e dizer se acham que eu melhorei ou não. E depois, assim, de quanto tempo ou em que momento que vocês olharam um pro outro e disseram assim, cara, deu certo e a gente tem algo muito bom aqui, especial e vamos continuar? Responder essa pergunta, achar quando deu certo, eu não sei, até hoje eu fico perguntando se deu certo, né? Porque como eu não fazia parte, por exemplo, eu sou músico, eu sabia, dentro da área, né, do show business ali, de música, banda, eu sabia quando tinha dado certo, tinha um termômetro para dar certo, que era você gravar um CD para uma gravadora, você lançar esse disco, fazer shows, turnê, aí, né, aquela coisa antigamente, você ficava famoso no Faustão, nos programas. Falei, pô, ele deu certo. A gente, quando está desse lado de cá e fazendo tudo e produzindo e sempre pensando no próximo episódio, até porque a gente não vive de podcast, né? A gente tem um cartório lá para tocar também, que a demanda é grande. Eu acho que por causa disso, eu não parei para pensar nessa pergunta, se deu certo, né? Mas esse episódio acho que vai ser o 55, o 56. Eu acho que deu, né? Eu acho que eu sinto que deu certo quando eu consegui colocar o meu ponto de vista de uma forma mais abrangente. Então, para mim, o que deu certo foi poder gritar, né, e ser ouvida de que o cartório ele tem uma função muito importante. Tudo que a gente pode fazer pelo próximo, o quanto a gente pode ajudar as pessoas. Eu sempre tive muito isso comigo, de querer ajudar. E poder gritar, sim, que tem muito cartório aí que presta um péssimo atendimento e isso tem que mudar. Poder gritar que tem muita exigência do registro de imóveis que não tem fundamento. Poder gritar também que tem muito escrevente que não tem, às vezes, o conhecimento jurídico para estar praticando aquele ato. Então, poder mostrar os dois lados. Tem muita coisa para melhorar. Eu costumo falar que o mundo mudou e a mentalidade do cartório precisa mudar. Eu amo o que eu faço, sempre gostei. Nunca fiz outra coisa, a não ser agora, ser apresentadora, ser uma host de um podcast, ou botar minha cara na internet, ser convidada como influenciadora, mas é o que eu fiz desde que eu entrei na faculdade, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Muito legal. Falando um pouquinho agora sobre essa evolução, são um ano aí e o casal notarial cresceu muito. A gente está falando de um crescimento que a gente trata na internet como orgânico, mas matematicamente exponencial. E vocês receberam muitos convidados, tiveram muita interação. E sobre os convidados, qual foi o episódio? A gente não precisa nem falar sobre convidados, mas qual episódio marcou mais vocês? Pode ser o tema do episódio ou coisa assim. O episódio que mais marcou. Eu vou falar assim, eu do meio, né, da fé, de como cristão e amar a Cristo. Eu
Várias pessoas passaram lá e marcaram esse episódio, mas eu me lembro o do Bruno, que é amigo, pastor também, está nos Estados Unidos lá, vivendo agora da obra dele lá, da obra do Senhor lá. Eu achei muito legal ele lá, que ele foi um episódio até curto, né? Foi um especial de Natal que a gente quis gravar ali, e eu acho que ali a gente conseguiu mostrar para todo mundo que a gente não fala só de cartório, a gente está levando uma mensagem por trás disso tudo também, que é uma palavra de Deus, com fé e de transformação. Ele falou uma coisa muito legal aquele dia, que ele admirava muito de fazer isso como casal, que isso é muito difícil, né? Ele como pastor já aconselhou a conseguir impedir vários divórcios, porque as pessoas, como casal, não se toleram às vezes. Às vezes a pessoa trabalha, não quer nem ir para casa, né? A pandemia mostrou isso aí, e a gente tem esse termômetro, porque a gente faz divórcio, né? A gente está acostumado a fazer essas escrituras de divórcio. E ele falou que é uma coisa muito legal. Ele falou, olha, tem coisas que não precisam ser ditas. Basta olhar para você e que sabe que vocês se dão bem. Eu sabia que eu ia chorar. Então, assim, esse me marcou muito, porque acho que foi o primeiro episódio que eu abri o berreiro lá chorando, porque falar do nosso relacionamento, falar de Cristo é uma coisa que me emociona demais, porque só Deus sabe o que a gente passa, o que nós passamos e o que a gente ainda vai passar, né? Mas a gente está aqui para isso. Então isso me marcou muito, porque me lembro que eu chorei bastante nesse episódio. E ali as pessoas entenderam que a gente não está falando apenas de cartório. É muito mais além do que cartório. E é por isso que o casal notarial, esse é o segredo do casal notarial. A gente coloca Deus em primeiro lugar. O episódio, na verdade, não foi um episódio que mais me marcou. Foi uma fala. Que foi o do Patrick. Que ele falou que quando conheceu a gente, quando entrou na nossa casa, que ele viu uma cafeteira, nossa cafeteira vermelha, que vai ao ar todo dia, e aquela cafeteira tá fazendo história, né? Tá marcando. E que quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa dele que tinha conhecido a gente e que como ele queria ter uma cafeteira igual, porque como era legal o nosso relacionamento e a energia boa que tinha na nossa casa. E a gente vem aqui fazer um trabalho e eu pelo menos, não tenho o entendimento do alcance ou de como a gente influencia as pessoas. Isso não entra assim na minha cabeça. E aí essa fala foi uma fala que me marcou, de como a gente atinge as pessoas sem saber, né? Então, tanto para o mal, e tem muita gente aí que infelizmente atinge para o mal, influencia para o mal, mas também como para o bem. Eu fico muito feliz de ser um exemplo que as pessoas se inspiram. E aproveitando esse momento de emoção, Não consigo nem... aproveitando esse momento de emoção, se vocês pudessem voltar lá no início, lá em 20 de junho de 2024, qual conselho vocês dariam para Cristiano e Ana de um ano atrás? Eu diria para mim, há um ano, se eu pudesse viajar no tempo e aparecer lá, eu acho que eu ia tomar até um susto se eu olhasse para mim, né? Para mim mesmo. Eu falaria, cara, confia mais em Deus e para de tentar resolver tudo sozinho. Porque a gente fica treinado nisso, né? A gente quer resolver tudo, porque quando ninguém resolve nada para você, não te ajuda, te cria essa casca. Então, eu falaria para mim, confia mais no Senhor e para de tentar fazer tudo sozinho. Você não tem condições de fazer isso.
Eu iria daria talvez o mesmo conselho. Só que o meu conselho não seria confiar mais em Deus, porque eu sempre confiei muito. Mas seria de que a gente precisa de braço, precisa de equipe, precisa de pessoas ao redor. Sim, não dá para fazer tudo sozinho. Acho que esse é o melhor possível. Eu teria começado a me preocupar em montar uma equipe há um ano atrás. Teriam pensado em chamar o Ramon. Mas o Ramon estava lá passando o treinamento dele também para vir. Tudo é um tempo de Deus. Né? Falando um pouco sobre vocês, como é a dinâmica entre vocês como casal, como hosts e também como companheiros de equipe no cartório. E uma segunda pergunta, quem é o mais metódico e quem improvisa mais? Essa é fácil. Essa é fácil. Ana é metódica, eu sou... Essa é fácil. Ana é metódica, eu sou do improviso, você fala que eu sou do jazz. E a nossa dinâmica, o que a gente faz no casal notarial é o que a gente faz a 25 anos juntos. Não tem... Por isso que dá certo, é muito natural. A gente sempre correu atrás juntos, a gente sempre começou um negócio juntos. Quando a gente começou a trabalhar no cartório, a gente não tinha nada também, né? Zero. O nosso primeiro bem foi um gaveteiro, para poder guardar a documentação dos nossos clientes que não eram nenhum. Né? Acho que eu sempre fui meio profeta, assim, falei, vamos comprar, e ela sempre muito com o pé no chão. E eu sempre com coragem, né? Porque eu nasci pelado, nasci sem nada. E o que vier é lucro, mas não dá para se jogar de cabeça, e ela sempre foi o contraponto do meu ímpeto. Que eu acho que isso aqui dá certo, né? E aí também, eu por ser metódica demais, disciplinada demais, realista demais, às vezes também preciso desse, não, vamos embora, vai dar certo, e eu sempre acho que vai dar certo também, mas essa coisa um pouco sonhadora, né, de se jogar um pouco, de sentar, não está planejado, mas dá para fazer. Então, também tem esse contraponto que é bom, né? Não fica só no âmbito da emoção. Durante todo esse processo de Cristiano e Ana Vitória oficial, agora casal notarial, o que vocês acham que vocês mais aprenderam um com o outro? Um crescimento assim pessoal, talvez. Eu aprendi que ele não me ouve nunca. Sim. Eu aprendi com ela a delegar o que eu não tenho mais condição de fazer. Para mim é muito difícil também, porque na minha cabeça, se eu cheguei até aqui é porque do jeito que eu fiz deu certo, e delegar para mim sempre foi uma dificuldade, sempre tive muito problema em delegar, porque não sou eu que estou ali, né? Por isso que eu gosto tanto de dirigir, porque eu estou no controle da máquina. Então eu aprendi com ela a delegar para a gente poder continuar crescendo, porque não dá para fazer tudo, né? Porque eram nós dois para fazer cartório, casal notarial. Então eu aprendi com ela a me livrar um pouco de algumas coisas e delegar para outras pessoas. Acho que eu aprendi a ser um pouco mais criativa. Boa, também. Mas assim, aprendi também que é isso, as minhas ideias dificilmente são ouvidas, mas... Não, são apreciadas. As boas, elas vão para frente. As não tão boas, não vão. Não é isso. Tudo que eu falo você finge que não ouviu. Mas eu aprendi a ser um pouco mais paciente, a esperar e saber que eu não sei e não preciso saber tudo, não preciso ter todas as respostas, e naquilo que eu não posso eu descanso. Então,
eu vou até onde eu sei, eu gosto, eu posso, e dali em diante eu simplesmente não vou mais. Aí tem outra pessoa para ir. Eu acho que É isso. é isso. De casal notarial, sem para falar o número de hoje, vou botar 40.400 seguidores. E ao longo desse ano vocês tiveram muita interação com esses seguidores, muitas mensagens, muitos feedbacks. E teve algum comentário ou alguma história de um seguidor que emocionou vocês ou impactou vocês de alguma forma? A gente, quando está criando conteúdo, e por mais que os números digam alguma coisa, a internet tem uma coisa muito ruim, né? Que é a comparação. A vida já tem essa coisa ruim de você se comparar com o próximo. Mas a internet ela é pior ainda porque ela dá esse volume de... Tudo fica gigantesco na internet. Porque o plano digital ele é diferente do físico e com certeza comentários. Um comentário que me marcou muito foi inclusive da cafeteira, e aí eu tomei, por isso que eu estou falando isso. Porque como a gente não tem noção de como as pessoas nos acompanham, a gente acaba não tendo noção muito das coisas. Até o dia que o rapaz estava viajando, estava de férias, e ele disse: bom, vocês estão viajando, tudo bem, mas eu espero que a cafeteira, vocês tenham levado a cafeteira, porque não dá para ficar sem ela. E aí tem sempre uma mensagem, uma palavra de Deus, uma mensagem positiva, né, para a pessoa começar o dia. Esse dia eu entendi o quanto as pessoas nos acompanham e nos veem. Assim, a gente recebe muita mensagem, né, de apoio, mas a gente recebe muita crítica, muito xingamento, porque a questão não é a pessoa não gostar do cartório, mas eu acho que não precisa baixar o nível ou xingar, mas ok, eu tô aqui, eu resolvi me expor, eu sei que é o preço que a gente tem que pagar. A gente recebe muita crítica, né? As pessoas que não gostam do cartório, e a gente até entende, e a gente está aqui para tentar mostrar um outro lado, mas às vezes palavras assim de baixo escalão, ou às vezes é muito xingamento, muita reclamação, e aí ainda tem o nosso trabalho do dia a dia, às vezes leva a uma exaustão assim que por várias vezes eu penso em parar, em largar tudo, porque somos só nós dois e a gente cansa, né? A verdade é que cansa. E aí sempre que eu penso assim, chega, eu vou desistir disso, parece que Deus manda uma pessoa ir lá falar uma palavra de apoio, de incentivo, que é para não desistir. E normalmente quando essa palavra chega, e aí as pessoas que já receberam essa minha resposta vão saber exatamente do que eu estou falando. Eu sempre procuro agradecer e falar, olha, foi Deus que mandou você falar comigo, porque eu ia desistir, né? Então, todo mundo que recebe essa minha resposta vai entender do que eu estou falando. Agora, o apoio mais criativo que a gente tenha recebido, que eu sempre falo, porque foi um desses momentos, assim, foi logo no início, que a gente tinha recebido uma mensagem muito pesada, e eu estava realmente disposta a parar. Eu me lembro que quando a mensagem chegou, eu estava dentro da farmácia.
E aí eu parei, li e mostrei para o Cristiano. E aí o comentário era o seguinte, né? Dando apoio, incentivando o nosso trabalho, falando que gostava, que, né, a gente estava fazendo de uma forma legal, agradável. E ele encerrava a mensagem assim, que, que vocês tenham a criatividade para criar conteúdo, assim como a do CNJ em criar provimento. Então, a gente já falou isso mais de uma vez e eu acho que esse foi o incentivo mais criativo que a gente teve, mas todos os outros sempre foram muito importantes. E um comentário, um feedback também engraçado, assim, inesperado que vocês receberam. Eu acho que esse é assim, um dos mais legais, assim, criativos, engraçado. Porque a gente recebe muito assim de apoio, né? Pô, que bom, vocês são representa a nossa classe, uma voz no meio de uma multidão. Eu acho que esse assim foi o mais engraçado, assim, mais. Não, eu acho que os comentários mais engraçados, mais icônicos que a gente tem, e aí fica para quem quiser ir lá ver, o nosso vídeo sobre o cunhado, né? E lá as pessoas Sobre o cunhado no inventário, que é um dos vídeos mais viralizados que a gente tem. Os comentários dos cunhados. Não, eu também sou cunhada, ele também é cunhado, a gente não está falando mal de ninguém, mas os comentários no vídeo do cunhado acho que são os mais hilários. As pessoas se identificam muito, né? Quem não tem problema com o cunhado? Tem mais um que também tem comentários ótimos, que é o vídeo do e-notariado. Sim. Né? A gente falando de situações que já passamos no e-notariado, e aí os comentários também são muito engraçados pelas situações que as outras pessoas já passaram. O vídeo também, que o escrevente não tem um minuto de paz. Isso é bom. Também os comentários são ótimos. Esses vídeos mais hilários, assim, tem muito comentário bacana. E falando agora um pouquinho sobre futuro, vocês acabaram de completar 1 ano, e quais são os projetos agora para essa nova temporada do Casal Notarial? Novos formatos, mais convidados, quem sabe até um evento? Esse ano a gente decidiu sair um pouco do estúdio, né? E fazer assim, né? Como vocês estão vendo. Sofá, lapela, inclusive tem grandes podcasts já fazendo isso. Não que está imitando, mas ele já era um desejo nosso. Sair um pouco do estúdio, fazer algo diferente, porque o podcast ele não vai acabar, ele vai mudar o formato. Eu creio que esse seja um formato bem interessante, é um formato que fica ainda mais íntimo para quem está olhando, assim, né? Não tem aquela coisa daquela mesa, com aquele microfone, é legal, eu acho bacana. O estúdio você chega lá, só grava, paga, vai embora. Aqui tem toda uma técnica por trás, depois a gente faz um make-off aí, vamos fazer um make-off pra gente, pra te botar no trailer. Mas é que para esse ano a gente quer fazer esse formato assim, mais fora do que dentro de um estúdio. Para mostrar também, porque, por exemplo, a gente conversa com o tabelião, mas aonde é o cartório? Como é o cartório? A gente conversa com um escrevente, mas como é o ambiente que um escrevente atende? Né? Então, a ideia de ir para fora do estúdio é para não se tornar também um ambiente cansativo para quem assiste e para mostrar a realidade, porque é muito fácil você falar, por exemplo, de visagismo num estúdio, é uma coisa, é ali aquele quadrado, mas outra coisa é você falar dentro de um salão. Né? Porque aí tem os imprevistos do ambiente, o barulho, o cenário, como é que você vai montar, como é que você não vai montar. Então eu acho que isso é bem legal. Quanto, é claro, as pessoas também cobram cursos, né? A gente tem
cursos aí, tipo, gravando, né? Já gravamos um, e-books, porque não adianta. Quem começa a trabalhar no digital, com certeza sai um infoproduto dali, até porque a gente tem que usar da nossa experiência e passar isso para frente. Quantas pessoas não querem ter um podcast? E a gente não, né, não teve, não pagamos mentoria para fazer um podcast, mas se você precisa, está aqui à disposição. E quanto a evento, a gente tem na nossa mente fazer evento do... A gente tem. A ideia é a gente passar o conhecimento que a gente tem nas áreas, né, de maiores expertises nossas para frente. Então, curso, mentoria, uma consultoria. Você quer levar seu cartório para o próximo nível de atendimento, ser um diferencial, porque eu acho que isso teria que passar a ser uma obrigação e você às vezes não sabe por onde começar. A gente sabe, porque a gente já começou. A mentoria é você procurar alguém que sabe mais do que você para te orientar num caminho, porque isso só vai ser mais rápido. Você vai conseguir? Vai, mas com uma mentoria, com um mentor, com uma orientação, você chega lá mais rápido. Os cursos uma metodologia. A gente usa uma metodologia para determinadas coisas que deram certo até hoje. Então, por que não replicar e isso virar um padrão? Sim. Né? De lavratura, de estudo, de conhecimento, para que a gente possa, sim, ter uma classe mais unida, um melhor serviço em todo o país, para que a gente seja uma classe reconhecida e não dividida dos que gostam dos que não gostam, porque uns tiveram uma experiência boa e outros não tiveram. Então, sim, fazer um curso, e temos tantas coisas alterando na lei, na internet e enfim, todas as áreas que a gente pode expandir esse nosso conhecimento. Então, eu tenho muita dúvida de como usar uma ferramenta como o e-notariado, que é muito nova. Nossa, a gente faz tanto que a gente já sabe todos os problemas que pode dar. Então, para quem usa e tem dificuldade, para quem ainda não começou a usar, porque daqui a pouco vai ser obrigatório todo mundo usar. Então, por que não fazer uma aula e explicar para mais pessoas, ter um e-book para que ela possa ter um padrão para orientar o cliente? E o evento presencial que é, assim, a minha maior vontade. E vai acontecer. Eu queria até aproveitar esse momento, falando de futuro, falando do que a gente planeja fazer. O Casal Notarial começou como um podcast. Hoje o Casal Notarial é uma marca que tem um podcast. Então o Casal Notarial tem podcast, tem curso, tem consultoria, tem mentoria, tem evento presencial, marketing, presença em evento, palestra. Então, de um podcast surgiu um ecossistema, livro, né? E aproveitar também que as pessoas sempre perguntam: o casal notarial é de qual cartório? O casal notarial não é de cartório nenhum. O casal notarial é uma marca. Cristiano e Ana trabalham num cartório do Rio de Janeiro, ponto. Então, mas o casal notarial, ele não pertence a cartório nenhum. É uma marca. Até porque com o conhecimento que a gente tem hoje, e a gente conhece pessoas do Brasil inteiro, a gente tem essa troca. Então, a orientação que a gente pode dar, hoje, não estou falando de lavrar o nosso território na cidade do Rio e a nossa competência federativa do estado do Rio. Mas orientar, indicar, enfim, a gente tem esse acesso hoje praticamente em todo o território brasileiro. Querendo, só chamar. 50 episódios com convidados variados, não só do setor extrajudicial, setor jurídico, mas diversos setores, né, que vocês receberam no podcast. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quem é o convidado dos sonhos, assim, de vocês? A gente já respondeu, e a gente sempre fala que é sempre o próximo.
Por que o próximo? Porque a gente só chegou aqui porque sempre tinha um próximo convidado. É, assim, não tinha assim um. Todos que se propõem a vir até nós, sentar no início do outro lado da mesa, ou hoje, sentar com a gente, já é o convidado dos sonhos. O nosso convidado dos sonhos é sempre o próximo. Bom, eu quero parabenizar vocês nesse momento. É inspirador ter vocês, assim. Agora eu falo como funcionário também, como amigo. É muito bom ter vocês, estar perto de vocês, receber a oportunidade com vocês. Ver vocês transformando a visão que as pessoas têm do cartório, que é tão pequena, da multidão de coisas que é o cartório, de como o cartório transforma a vida das pessoas, e vocês trazem isso com tanta leveza. Eu agradeço aqui em nome do público de vocês, mas em nome também de toda a equipe do Casal Notarial. É uma honra para nós. E eu deixo também agora para cada um de vocês deixarem uma mensagem para os seguidores. Eu assim, eu sempre, as pessoas falam assim, pô, para mim você é muito fácil falar, né, na câmera. Eu pensei, eu sempre quis isso, assim, falar, sabe? Eu sempre me imaginei falando, palestrando, pregando, falando para multidões. E eu acho que de tanto eu imaginar esse negócio na minha cabeça, tanto imaginar isso, é sério, uma vez o Vinícius, que foi gravar um episódio com a gente, quando ele treinava o Lyoto Machida, ele falava, cara, se imagina ali saindo de um armlock, de uma pegada no chão. Como é que você vai fazer isso? Imagina. E quando chega na hora, ele já sabia o que ia fazer, mesmo sem ter lutado, né, ainda. Então, para mim, eu sempre quis falar, eu sempre gostei do palco, né, como músico, enfim. E deixar uma mensagem, agradecer a Deus a oportunidade. A gente sempre tem um sonho, mas o nosso plano, eu tenho um vídeo até gravado, um Reels aí, que o nosso plano ele é sempre imperfeito, perto do plano perfeito de Deus. Então, assim, agradecer todos que passaram pela nossa bancada durante esse ano. Todos que, né, como o Ramon disse ali, apoiam a nossa empreitada. O pessoal que está lá em Fortaleza, lá da Podcast Experience, que foi também uma coisa que aconteceu por acaso, né? Não existe acaso, né? Diz o Thiago Brunet, é destino, não é nada místico, é profético. Ali também foi uma coisa que ajudou. Agradecer ao Gustavo, de aqui de São Paulo, que é um cara super generoso. E agradecer aos nossos filhos. Estou morrendo de saudade deles. Eles entendem muito esse momento, assim, porque é um momento que eu preciso estar perto deles, mas tem hora que não dá. E uma coisa que eu pedi a Deus, falou assim, Senhor, me leve para qualquer lugar, mas leva a minha família comigo. O Ramon está aqui também, tá quase uma semana longe da família, está em São Paulo nesse momento, cumprindo uma agenda, e eu fico muito feliz por isso. Isso sempre foi um sonho meu. E agradecer, e eu deixei por último, porque é agradecer a Deus, porque eu sempre digo, né, que provérbio que Deus realizou em nós tanto querer quanto realizar. Essa é a minha mensagem. Obrigado e orem por nós, intercedam por nós, porque a internet mas entre sabendo que, como diz o carioca, nós como bons cariocas, o bagulho é doido. Como diz o carioca também, né? O Rio não é para amadores, a internet não é para amadores. Porque é muita pressão, você está sujeito a tudo, você está se expondo. Então, se blinde primeiro. Mas, de mensagem, eu como muito disciplinada,
Inclusive a minha frase do WhatsApp é disciplina cria estilo de vida. Então, acho que a disciplina é por aí. Quando você é disciplinado, você consegue realizar, executar o que você tem que fazer. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, e sobre o pessoal da assessoria, do podcast, né, que nesse evento que a gente foi, eu me lembro, a gente logo no início, e falando sobre host de podcast, na verdade foi um curso, né? Foi um curso que a gente fez, que acho que também foi um divisor de águas pra gente. E aí uma coisa que me marcou muito é que em uma das palestras alguém falava assim, não, você para ser host de um podcast, você tem que primeiro descobrir qual é o seu superpoder. E qual é o meu superpoder? Eu me perguntava muito isso, porque eu não tinha não tenho essa desenvoltura para falar, não queria aparecer, e o meu superpoder era o quanto eu estudava, a minha disciplina. Então eu descobri ali o meu superpoder para estar aqui até hoje, para ter suportado aqui. E a mensagem que eu deixo na época dos anos 80 tinha uma apresentadora que falava isso, acho que ficou daí. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então, você tem que traçar a meta, ver até onde você pode ir e ir. Planejamento, ação, tudo mais, mas você tem que traçar uma meta. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Esse dia dizia o gatinho quando esse meu País das Maravilhas. Fizeram esse episódio de sacanagem pra me ver chorando, só pode ser. Eu que sou bravo, mas os bravos é que choram. Eu tenho mais uma mensagem também. Então fala. Tenha sempre uns malucos para te apoiarem nas suas maluquices. A gente está aqui com o apoio da Ciplan, que a gente tem sempre umas ideias doidas e eles estão sempre apoiando as nossas ideias doidas. Não sei quem é mais doido aí nessa história. Eu acho que são eles. Então, para encerrar esse episódio especial, a gente quer agradecer a todos que ouviram até aqui, todos que dentro deste um ano comentaram e fazem parte de alguma forma dessa história. Agradecer a Ciplan por estar sempre nessa empreitada junto conosco. Assim a gente conclui esse episódio tão especial. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Até a próxima. E quem quiser seguir a gente, né? @Casal Notarial. Em todas as plataformas. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Então, um beijo para vocês e até o próximo episódio do Casal Notarial.